nós vamos hoje contar um pouquinho da história do Léo, né? Do Léozinho, para quem tem filhos aí com síndrome de Down, tem filhos especiais, nós vamos contar um pouquinho da nossa história do Léo. Desde quando começou, desde quando a gente descobriu, até agora. Tá? Hoje o Léozinho está com 3 aninhos, então nós vamos falar um pouquinho sobre a historinha dele. Então, Andressa, como que foi quando a gente descobriu? Primeiro que a gente já tem 2 filhos, né? Uhum. Hoje a gente tem 3 com o Léo. Mas a gente tem a Lavínia, hoje ela tem 16 anos, o Thomas com 11 e o Léozinho com 3. E aí quando a gente descobriu, a Andressa já tinha tido uma gravidez, que ela perdeu o neném e ela retirou a trompa, né, Andressa? A gravidez ectópica. Conta aí um pouquinho. Na realidade eu tive 5 gestações, né? E entre a Lavínia e o Thomas eu perdi um, que foi aborto espontâneo. E depois do Thomas eu tive uma gravidez ectópica perdendo a trompa direita. Aí a médica falou que eu poderia ter filho, mas que iria ser muito difícil. Aí a gente sempre queria ter um filho, né? A gente sempre queria ter mais... a gente sempre quis ter mais filhos. Família grande. A gente sempre quis ter família grande. Uma porque eu sou filha única, né? Eu sempre quis ter mais do que um. E a gente gosta de família grande. E aí nós tentamos adotar antes de vir o Léo, porque a gente tentava e eu não conseguia engravidar, mesmo tomando remédio. Mas infelizmente não deu certo, né? E aí, quando eu tirei da minha cabeça que eu queria engravidar, Deus nos presenteou com o Léo. Só que no comecinho da gravidez eu tive deslocamento de placenta. E aí nós ficamos com muito medo de perder, né, esse bebezinho. E eu fazia ultrassom quase toda semana, praticamente. Um a cada 15 dias. E aí deu uma alteração na translucência nucal. E o médico falou que poderia ser alguma coisa ou poderia não ser, né? Que essa coisa poderia ser uma criança com cardiopatia ou síndrome de Down, ou os dois, né? Só que aí eles nos orientaram a fazer os exames genéticos. Só que como eu estava com deslocamento de placenta no comecinho, nós optamos por não fazer, porque era um exame invasivo. E aí nós não fizemos. Com 6 meses e pouquinho que a gente faz o morfológico, deu de novo a Lavínia passou atrás. Deu de novo a suspeita, né? Que a criança poderia ter alguma coisa, alguma deficiência. E aí ele falou, olha, você só vai descobrir se você fizer o genético, né? Porque ele tá com as medidinhas tudo menores do que ele deveria estar. No cordão umbilical tem uma artéria e uma veia, né? Ele deveria ter, se eu não me engano, 2 artérias e uma veia, ou vice-versa, não me recordo agora. E ele tá com as mãozinhas fechadas. Ele falou, tudo isso é característica de criança que tem síndrome de Down, né? Mas isso foi no primeiro ultrassom? Não, isso foi no morfológico, já. Eu tava de uns 6, quase 7 meses, mais ou menos. E aí... Mas e aquele que você fez quando era bem pequenininho, que ele já descobriu? Foi com 13 semanas que eu fiz. Que ele já desconfiou. Né? Que deu a translucência nucal alterada, né? E aí, nós conversamos com a médica, né, explicou novamente pra gente. E como eu já não tinha mais o deslocamento de placenta, nós fomos fazer o exame genético lá em Campinas, com um médico muito conceituado, né? E aí ele deu uma aula de genética pra gente, né? Ele falou sobre genética, falou que o exame que ele iria realizar poderia descobrir até 1000 síndromes diferentes, né? E
dentre elas a síndrome de Down, mas poderia ser algum outro tipo que o bebê poderia durar poucos meses. Foi uma aula, foi umas 2 horas mais ou menos de consulta. Aí ele falou, vocês vão querer fazer? Nós falamos, vamos. Aí ele fez a preparação lá da sala e fez o exame genético na gente, em mim, né? Gente, não. Em mim. E aí... eu acompanhei o exame e é assim, para quem tá vendo, é meio que impressionante, né? Mas assim, é seguro. É tranquilo, é seguro. Porque assim, é uma agulha que vai até chegar na placenta, né? Que ele tem que retirar o líquido amniótico. Só que ele tá sempre com ultrassom. Ele vê aonde o neném está para a agulha não correr o risco de pegar no neném. Então ele fica com o ultrassom constantemente ligado para ver se tá tudo bem, se o neném não tá se mexendo, se não tem que mudar a posição da agulha, né? E ele retira o líquido. Aí ele retirou acho que uns 3 tubinhos. Por aí. Ele tirou uns 3 tubinhos do líquido amniótico e ele falou, se der alguma coisa, daqui 20 dias eu te ligo. Se não der nada, eu só te mando um e-mail e pronto, né? Daí a gente voltou lá depois de uns dias, né? Depois de 20 dias a secretária dele ligou pra gente. E aí ela falou, vocês podem vir aqui amanhã? Isso era... Aí nós fomos lá no dia 22 de dezembro, se eu não me engano. E ele falou assim pra gente, deu alteração e o teu filho vai ter síndrome de Down. Eu olhei pra cara dele assim, eu falei, nossa, doutor, graças a Deus. Ele falou, por que graças a Deus? Aí eu falei, porque dentre todas que o senhor falou, a síndrome de Down é a síndrome que a gente, né, saberia lidar mais fácil. É uma síndrome que as crianças têm vida normal, né? Eles se socializam, eles vão ter uma vida normal como outra qualquer, né? E o nosso medo era ele ter aquela síndrome que ele iria durar apenas alguns meses de vida, né? Nosso medo era esse. Aí na hora que ele falou que era síndrome de Down, nós demos até graças a Deus. Aí ele falou assim, mas mãe, você sabe que vocês vão... Não, aí ele perguntou, vocês vão querer parar com a gravidez ou vocês vão querer continuar? Eu falei, doutor, eu não vou parar com a minha gravidez, porque ele cresce em mim, ele tá se desenvolvendo, ele tá uma belezinha, por que eu vou parar? E outra, é tão simples, né? É uma coisa assim, tão simples. Tem médico que eles são um pouco frios, né? E aí ele falou, não, porque você sabe que vocês vão ter preconceito, né? Que vocês vão sofrer preconceito por causa do teu filho ter alguma deficiência. Eu falei, doutor, isso pra mim não me interessa. Eu só quero o meu filho bem, né? E eu vou fazer de tudo pra ele ter uma vida boa, né? Eu vou fazer de tudo para ele ter tudo que ele for precisar, né? Eu falei, então tá bom. Aí ele deu uma lista lá, deu um exame para mim fazer cardíaco com uma médica, enquanto eu estava grávida, para saber se ele ia ter um problema cardíaco. E aí nós fomos fazer esse exame com a doutora. E deu que o Leozinho iria ter uma cardiopatia mínima na época. Só que essa cardiopatia nós vamos contar depois, para quem quiser ouvir, porque o Leozinho, ele já fez uma cirurgia do coração complexa, né? Ele ficou alguns dias na UTI, mas para quem quiser ter interesse de saber mais essa história, aí vocês falam que a gente grava um outro vídeo falando sobre a cardiopatia. Hoje nós vamos contar do nascimento do Léo, como que foi, a gente descobriu, e aí a gente vai gravando outros vídeos aí conforme vocês vão tendo interesse em saber, né, Andressa? E aí passou-se a gestação, 9 meses, correu tudo bem, ele foi amparado muito bem no nascimento, porque a gente já sabia que ele ia ter já vinha com síndrome de Down, então os médicos, enfermeiros,
não foi uma surpresa para ninguém, né, Andressa? Até os enfermeiros, quando nós falamos que as enfermeiras que foram preparar para a cirurgia, para ter o Leozinho, ela falou, nossa, mas ele vai ter síndrome de Down, vocês estão tão sossegados, tão tranquilos assim, né, tão resolvidos. Aí nós falamos assim, mas isso pra gente não tem influência. Só que assim, né? Quando descobriu, pra mim, não foi muito fácil, né? Quando a Andressa me falou, ele tem possibilidade de nascer com síndrome de Down, pra mim já deu aquele baque, um gelo, uma coisa assim. Falei, meu Deus, o que vai acontecer? Porque a gente não tem noção, né? É um susto. Então, até eu conseguir assimilar toda essa situação, demorou. Depois, lendo, olhando na internet, conversando com outras pessoas, aí eu fui conseguindo entender mais essa situação, como que seria, o que teria que ser feito, o que a gente teria que fazer por ele, né? E aí, conforme vai passando a gestação, naqueles momentos da gestação, você já vai criando assim um amor muito grande por ele, né? Igual qualquer outro filho. E aí a gente vai ficando mais preparado. Mas quando no comecinho a Andressa me falou, eu assustei. Eu tomei um susto. Para mim foi uma surpresa, né? E até para você, né? Para mim foi porque assim, o meu medo, como eu sou uma pessoa muito ansiosa, muito, né, querendo sempre prever as coisas e tal, eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer agora? Será que eu vou conseguir dar tudo que ele vai precisar? Será que eu vou ser uma boa mãe? Né? O meu medo era esse, né? Por causa de ser uma pessoa muito ansiosa, porque eu sempre gostava de ter tudo certinho, tudo programado. E eu falei, e agora? Como que eu vou fazer? Né? Mas aí Deus prepara a gente, né? Ele vai preparando a gente e você nunca tá desamparado dele. Por mais que nem a gente já tinha 2 filhos, já tinha a Lavínia e o Thomas, já eram grandes, então a gente já tinha essa experiência de ter passado, né, toda essa parte, mas com ele foi totalmente diferente. Tem que ter acompanhamentos, ele tem fono, ele tem fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, e depois ele teve que fazer uma cirurgia do coração. Ele tem muita dificuldade em pegar peso, né? Então também tem esse outro lado que a gente teve que procurar muitos especialistas para tentar descobrir. Até hoje a gente está fazendo exame nele ainda para tentar saber o porquê que ele tem dificuldades em ganhar peso. Mas isso aí a gente vai contando aos poucos, né? Nossa história, né? Uhum. Então é isso aí. Para quem quiser saber mais ou quiser, né, mais informações, a gente vai gravar outros vídeos aí e vai falar depois. Mas já deixa aí para nós o que vocês quiserem saber sobre um pouco aí da síndrome de Down, com a nossa experiência, né, de 3 anos. Tem um diferencial na criação do Léo, porque a gente vê aí muitas crianças com síndrome de Down que tem um desenvolvimento um pouco mais fácil. O dele já foi um pouquinho mais complexo, mesmo por causa da cirurgia, dessa parte de alimentação, tireoide, hipotonia muscular. Então tudo isso aí envolve essas dificuldades que ele tem, mas ele está se desenvolvendo. Tá bom? Então, para quem quiser saber mais, deixa aí para nós os comentários que a gente vai falando e vai respondendo ou gravando outros vídeos. Certo? Certo. Então tá. Até a próxima. Tchau.